ser criativo não é tão bom quanto as pessoas acham que é. Faz sentido? A Pandora tá aqui enlouquecida, tá, gente? Se tiver vazando um somzinho é porque ela tá maluca. Mas, gente, o que eu tô tentando dizer é que eu tentei falar isso de outras formas e parece legal. E parece um pouco ofensivo até do jeito que eu falo, sabe? Mas o que eu tô querendo te dizer é que tu tem uma ideia, tu tá assistindo um vídeo e tu tem uma ideia de vídeo ou tu tem uma ideia de canal e tu simplesmente não colocar aquela ideia pra frente, ela só ser um rabisco jogado num bloco de notas ou num caderninho, ela não serve de nada. O que aquela ideia é? Aquela ideia não é nada, tu não fez nada com aquilo. Rapaziada, tô aqui editando esse vídeo e eu percebi agora, editando, que essa parte ficou um pouquinho desfocada, mas relaxem que já vai melhorar, tá? Eu já vou trocar de ângulo e vai melhorar. Não saiam do vídeo, pelo amor de Deus, perdão. Vou fazer um bolinho e continuar trocando essa ideia com vocês que eu vi em um canal que eu gosto bastante de acompanhar, que ele falou sobre esse assunto e eu fiquei, cara, realmente, eu me sinto assim, eu sou assim. Todo mundo tem ideia, todo mundo pensa, mas e fazer? E quando tu tira a ideia do papel e quando tu realmente faz alguma coisa, ter ideia todo mundo tem, todo mundo fala. Sabe o que é pior? A gente acha que a gente precisa ter uma ideia genial pra começar. A gente fica naquela pira de, nossa, mas eu não sou criativo o suficiente. Se eu pensasse numa coisa tão legal assim, eu já teria feito. Mas às vezes a gente só precisa fazer o básico bem feito, que a gente nem faz. Eu acho que, tipo assim, quem tá indo longe, quem tá fazendo as coisas, não é a pessoa mais criativa, é a pessoa que só toma coragem, vergonha na cara e vai lá e bota a cara e faz a parada. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui de receita que eu tô fazendo, inclusive. A gente fica 3 meses, a gente vê um vídeo, nossa, esse vídeo ficou muito maneiro dessa menina fazendo um bolo de laranja. Aí tu fica 3 meses fazendo um roteiro, planejando o vídeo, pensando quantos 1000 ângulos tu vai fazer daquele vídeo e tu nem fez um vídeo fritando um ovo. Tá entendendo? Tu nem botou a cara no YouTube pra um miojo, que seja. Tu sempre tá em busca daquela ideia que, nossa, eu tenho que fazer o que ninguém fez ainda, eu tenho que revolucionar, eu tenho que trazer pro YouTube a nova era do YouTube. Quando, meu filho, só pega alguma coisa que deu certo e reproduz do teu jeito. E algo que aconteceu comigo. Eu mesmo, até eu fazer a minha primeira live, eu fiquei 3 anos. Gente, 3 anos cozinhando pra começar a fazer live. E era uma parada que eu queria desde 2020, tá? Eu comecei a fazer em 2020, metade de 2023. E era uma coisa que eu idealizava desde 2020. Quando eu comecei a mexer mais com essas paradas de internet, montei o meu primeiro PC. Quando eu montei o primeiro PC, já era com uma ideia de, cara, eu quero fazer live, eu quero, né, construir uma comunidade. Eu consumia live, eu falava, caraca, mano, eu quero fazer isso, tá ligado? Eu acho isso tão maneiro. E eu fiquei nessa de tipo, não, mas eu não sou boa o suficiente ainda, eu tenho que consumir mais lives, eu tenho que ver como que tal pessoa faz, eu preciso ter uma iluminação melhor e etc, pra começar. Ah, porque eu acho que não vai dar bom. E eu ficava idealizando isso, e eu não fazia, não abria a porra da live, porque eu não ia melhorar se eu não fizesse. Como que eu vou começar fazendo a minha primeira live sendo uma baita streamer se eu nunca fiz isso? Eu queria tanto que desse certo, eu idealizava na minha cabeça que, tipo, era uma coisa que eu queria tanto que eu acho que eu tava com muito medo de dar errado. Eu tinha medo de me frustrar e de ver que eu não era boa pra aquilo e aquilo não dar certo. Então eu ficava com aquele medo, sabe? Eu ficava, no fundo, achando que era melhor eu não fazer do que eu fazer e me frustrar achando que eu não era capaz ou que não desse certo. Tô com medo, eu tô falando de criatividade e fazer o básico, mas eu tô com medo de estar uma merda porque eu tô sem luz. Mas enfim, a real é que, tipo, tu não precisa ser diferente, tu não precisa revolucionar, ser aquela pessoa, nossa, criativa, que tem umas ideias fora da caixa. Tu só tem que fazer o teu bem feito. Constância e a coragem de fazer o básico é mais importante do que tu ter uma ideia genial. Tem gente que nem começou e já tá preocupado com o nome, com o logo, com a arte que o canal, por exemplo. Tô falando aqui do canal, então vou dar o exemplo do canal. Que o canal vai ter, ou que a live dela vai ter, quando, tipo, ela nem fez o primeiro vídeo, quando ela nem abriu a primeira live. Isso são coisas que a gente pensa depois, mano. Depois a gente pensa no que a gente vai realmente ser bom, no que caraca, ver essa ideia hoje pra fazer na live, que vai ser um negócio surreal, vai ser nível Kai Cenat, assim, por exemplo. Eu
eu gosto muito de falar o Kai Cenat, porque eu acho que ele realmente tem ideias que são muito diferentes, assim. Mas tu não precisa ser ele no início, tu não precisa ter essas grandíssimas ideias. Às vezes a gente até acha que o problema é nós mesmos. E é por todos esses motivos que eu acho que é mais difícil tu fazer do que tu pensar em fazer. Tem aquele negócio também, e se der errado, né? Ok, mano, tá bom, tu vai ter aprendido pelo menos e tu vai ver que aquilo tá ok, não funcionou, não é toda ideia que vai funcionar. Não é tudo que a gente vai fazer que vai dar certo, que vai ir pra frente. Acontece. Às vezes as coisas realmente não dão certo, ou talvez a gente tenha executado de uma maneira que não deu certo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, a gente não vai saber se vai dar certo ou não se a gente simplesmente não tentar fazer e tirar aquela ideia do papel, parar de só olhar para aquele bloco de notas e pensar que, nossa, essa ideia é muito boa, mano, um dia eu vou fazer. E errar faz parte do processo, né? Por exemplo, que nem eu falei do negócio das lives. Se eu não tivesse começado e feito errado, eu não ia saber o jeito certo de fazer. Como que eu ia começar uma live sabendo o jeito que é certo se eu nem fiz errado primeiro? Óbvio que a gente olha, a gente vê, por exemplo, eu vejo uma live e eu penso, cara, isso aí dá pra replicar, mas a prática não é bem assim, não. Na prática, é sempre tudo mais difícil, cara. É isso que eu tô tentando dizer. Assim, na minha cabeça parecia ser, caraca, mano, isso aqui é muito foda. Mas daí quando tu vai fazer... Ai, me asfixiei aqui. Quando tu vai fazer, não é bem assim, né? Eu só ligo a câmera e saio falando umas brisas, né? E não sei nem se vocês gostam, mano. Quando vocês estão me achando uma maluca e estão achando que eu tô falando um monte de asneira. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu vi o vídeo, pra falar pra vocês, é Arthur Miller o nome do canal dele. Ele sempre traz as coisas de uma maneira que eu acho genial. Eu gosto muito do canal dele. E eu espero que se um dia a gente já for 1% do que o canal dele eu vou estar feliz, mano. Tanto de pensamentos quanto o jeito que ele grava. Fazer bolo é bom, mas eu não sei se eu gosto da bagunça que o bolo faz. Olha aqui, ainda sobrou um monte de laranja. Eu achei que não ia dar laranja o suficiente, se bem que eu vou fazer a calda, mas eu acho que vai dar safe. Eu tô tendo que ingerir mais vitamina D, né, gente? Eu falei pra vocês no último vlog, pra quem não viu, que eu tô com deficiência de vitamina D e anemia. Então eu tô tendo que comer um monte de coisa pra ver se melhora, né? Aí eu, tô com um monte de laranja, por que não fazer um bolinho de laranja? Gente, sério, que azar. Não sei o que aconteceu, mas eu tô sem luz até agora. Já faz mais de 1 hora que faltou a luz, deu tempo de assar o bolo, de fazer a calda. E a luz nada ainda. Nem sei se vai dar pra fazer live, porque se a luz não voltar, né? O pior é que quando a luz faltou, eu ouvi um estouro, sabe? Aí eu não sei se de repente estourou algum... Como que chama aquilo? Caraca, esqueci o nome. Aquelas paradas que fica na rua que às vezes pode pegar fogo ou estourar. Esqueci o nome agora. Mas enfim, vou fazer uns furinhos aqui no bolo, porque eu fiz uma calda. Eu não faço cobertura pra bolo de laranja, né, gente? Eu acho que só ele assim, com uma manteiguinha, ele fica muito god. Mas eu aprendi a fazer uma calda que ele deixa o bolo mais molhadinho. É só suco de laranja e açúcar. Aí ela fica mais grossinha e fica bem molhadinho o bolo. Mas ficou bem cheiroso, viu? Cheirinho de bolo de laranja, mano, é um dos melhores, né? Na real, o bolo de laranja é um dos melhores. Vocês acreditam que já faz umas 2 horas que faltou luz e a luz não voltou ainda? Ó, eu cortei já o bolo, né? Ficou pronto. E eu tava esperando voltar a luz pra finalizar o vídeo, gente. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar, pelo que eu entendi que aconteceu. Um caminhão passou pelos fios e daí arrancou o fio ou bateu no transformador, algo do tipo. Não sei quanto tempo que isso demora pra resolver, né? Quis fazer um vídeo, assim, falado, mas ao mesmo tempo fazendo alguma coisa pra não ficar tão maçante, assim, pra vocês assistirem, porque eu sinto que sempre quando eu trago vídeo só falado, talvez, às vezes, fica um pouco chato, sabe? Mas pra finalizar o assunto, gente, deixa eu experimentar meu bolo primeiro. O bolo de laranja é muito superior a muitos bolos, tá? Ele ficou com um gostinho cítrico da laranja por causa da calda, porque eu sinto que a gente tem muito esse pensamento do ficar se martirizando por não ser criativo o suficiente, e quando tem uma ideia, aí quando tu desenvolve alguma coisa no teu pensamento, tu não traz isso de fato à tona, entendeu? Tu só pensa e tu só acha uma grande ideia, mas tu não faz. E daí tem aquela parada também, que eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, que é quando tu pensa numa coisa pra ser executado, e daí alguém que tu conhece, ou sei lá, tu vê alguma coisa que era exatamente aquilo que tu tava pensando, e daí tu fica, mano, eu tinha pensado nisso e eu não fiz, aí agora se eu fazer vai parecer uma cópia. Tudo bem que hoje em dia tem aquele também, nada se cria, tudo se copia, porém, existe, eu acho que isso depende, talvez é assunto até pra outro vídeo, mas só falando rapidamente, eu acho que existe tu se inspira, daí tu tenta fazer algo na tua versão, só que daquela ideia, e também
cópia, sabe? O tipo, eu olhei e eu reproduzi praticamente a mesma coisa, só mudando as palavras. É aquele negócio do o famoso trabalho da escola, copia, só não faz igual. Mas eu acho que tá tudo bem também tu ter ideia a partir de outras ideias de outras pessoas, porque a vida é assim, ninguém, tipo, reinventa algo absoluto. Tudo vem de uma inspiração de outra coisa. Tu vê um vídeo, tu vê algo e tu, tipo, querer trazer isso da tua forma, contando pra tua história ou encaixando no teu conteúdo, eu acho muito válido e eu acho que pra todos os âmbitos da vida, seja tipo profissional, seja pessoal, seja aqui pra criação de conteúdo, eu acho que isso funciona e é assim que a banda toca. Mas o negócio é só pôr a mão na massa, cara. A gente precisa parar de só ficar pensando e fazer as coisas, por mais que elas não saiam perfeitas de primeira e não vai sair perfeitamente, a gente tem que tentar fazer as coisas e ser mais criador do que a mente pensante. Faz sentido? Ou eu tô só falando asneira? Gente, se vocês quiserem deixar o like e se inscrever no canal, que daí me ajuda muito. E eu entendo que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, porque às vezes eu trago e eu não tenho nenhum norte se vocês gostam de escutar e ver isso, ou se vocês acham totalmente aleatório, nada a ver. Então, deixem um likezinho aí e a gente se vê no próximo vídeo.